Amanhã a geração Arrasca manifesta-se por todo o país por menos precariedade e mais emprego. Hoje a zona euro reúne-se e um dos pontos em cima da mesa será a situação portuguesa. Ontem o Primeiro-Ministro e o Governo Socialista, apesar de toda a conjuntura, superaram a moção de censura do Bloco de Esquerda, temas da atualidade para serem analisados por Tomás Vasques e Pedro Rodrigues. Já vamos à análise, meus senhores, agora vamos seguir em direto para o Ministério das Finanças, onde Teixeira dos Santos faz então uma apresentação sobre o processo de consolidação orçamental, apresenta o PEC 2012-2013, estava prevista para as 9 da manhã, está um pouco atrasada. Sandra Xavier, qual é o ponto da situação a esta altura? Bom dia, Maria. De facto, estamos à espera a todo instante que chegue aqui o Ministro das Finanças, acompanhado de todos os secretários de Estado, para apresentar um programa de consolidação orçamental. Esperávamos que fossem aqui também apresentados dados sobre a execução orçamental, mas segundo a assessoria do Ministro das Finanças, tal não se espera que venha a acontecer. Isto numa altura em que o Conselho Europeu espera que Portugal avance com novas medidas para acalmar os mercados. Vamos então ficar aqui a aguardar por essa declaração do Ministro Teixeira dos Santos e ver quais são, se eventualmente novas medidas serão anunciadas. Obrigada, Sandra Xavier. Em direto, então, à espera desta conferência do Ministro das Finanças, onde ele deverá apresentar o PEC 2012-2013, linhas orientadoras para os próximos anos. Agora, voltamos à conversa no Conselho Consultivo. Vamos começar precisamente por esta notícia de que o Ministro das Finanças vai apresentar o PEC esta manhã, linhas orientadoras que foram apresentadas no mesmo dia em que se reúne a Cimeira Extraordinária da Zona Euro. Não é uma mera coincidência. O Governo não podia ir, o Primeiro-Ministro não podia ir para esta Cimeira, que é de grande importância para a definição das linhas estratégicas de consolidação do euro e de tentar salvar esta Europa que está muito combalida nesta teia complexa dos vários países do euro. E de modo que não sei que propostas o Sr. Ministro das Finanças irá apresentar, mas são, no fundo, para dar suporte a esta conferência e à presença do Primeiro-Ministro nesta conferência. A consolidação orçamental, estas propostas significam que as medidas tomadas para 2011 são insuficientes, a sua continuidade são ainda insuficientes para ultrapassarmos a grave situação financeira e de consolidação orçamental. Portanto, serão novas medidas, provavelmente mais gravosas para os portugueses, que irão ser apresentadas. Pedro Rodrigues, o PSD dará mão a medidas mais gravosas para os portugueses, ainda para mais quando o Presidente da República disse no discurso de tomada de posse que é preciso ter atenção e não se pedir mais sacrifícios aos portugueses. Bom, há em primeiro lugar que perceber que medidas é que vão ser propostas. Em qualquer circunstância, há duas notas que é preciso termos em consideração neste momento. Mais uma vez, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças anunciam medidas a reboque das exigências dos líderes europeus. E isso eu julgo que é um ponto que deve pôr o país a refletir. Porque, na verdade, nós há muito tempo que deixámos de ter um governo em Lisboa, deixámos de ter um governo capaz de dar resposta às exigências dos portugueses e às exigências da crise que estamos a viver. E, mais uma vez, e sistematicamente, o governo continua, porque o Primeiro-Ministro de Bruxelas apresenta medidas no dia que vai. Eu julgo que este é um ponto também que é preciso... não julgo que seja assim tão normal em qualquer circunstância. E, em segundo lugar, há um ponto que, aliás, o Tomás referiu e que nos deve, prender alguma atenção. Que estamos ainda no início do mês de março, com 2 meses de execução orçamental, e já o Governo reconhece que as medidas aprovadas há menos de 2 meses são insuficientes para fazer face à situação. Bom, e isto significa que houve uma má previsão da parte do Governo há 2 meses e meio, quando apresentou o Orçamento do Estado. E não pode o Governo estar sistematicamente, mês após mês, semana após semana, a pedir mais sacrifícios aos portugueses, quando não houve Mas estas medidas são para 2012, 2013, não exageremos. Não houve uma alteração estrutural ainda da situação. Não são para 2011. Vamos ver o que é que o Ministro vai dizer. Porque a verdade é que sente-se já uma insuficiência das medidas que estão em vigor para Mas, Tomás, deixa-me recordar-lhe que no anterior PEC também houve medidas que foram antecipadas. Pois, o ponto é esse. E vamos esperar. Exatamente. Então, vamos esperar pela declaração do Ministro das Finanças para perceber o que aí vem. Mas nada me surpreenderia, na verdade, se o que em causa estivesse, e necessariamente assim será, medidas com execução e aplicação imediata. O que significa, de facto, uma má previsão do Governo, uma má gestão e de planeamento do Governo nesta matéria,
O que também depois coloca um problema mais grave, sabe? É com estas coisas que a desconfiança entre os eleitos e os eleitores também se acentua. Porque as pessoas precisam, as famílias, as pequenas e médias empresas, os portugueses precisam de sentir alguma previsibilidade e alguma estabilidade naquele que é o quadro em que estamos a trabalhar. Onde é que ficam os números de execução orçamental, que até agora eram bons, no entanto surgem mais medidas? Só há números de janeiro. Mas o Governo embandeirava-os como sendo números que estavam no bom caminho. Foram, agora só tem significado a partir dos números do primeiro trimestre. Só em abril teremos números concretos sobre a execução orçamental do primeiro trimestre. Um mês é insuficiente. Aliás, é o primeiro mês do ano e há sempre... Quer contenção de despesas, porque ainda não começaram a ser pagas, quer receitas que vêm do ano anterior, há um conjunto Eu concordo inteiramente com o que o Tomás está a dizer. É impossível nós fazermos uma avaliação deste orçamental dia a dia ou semana a semana, ou até apenas com um horizonte temporal de um mês ou 2 meses. O ponto não é esse. O ponto é que o Governo tem sublinhado sempre que tem essa... boa execução orçamental do mês de janeiro. Enfim, mas sem dados efetivos, sem dados que de facto nos possam... Mas não são dados que nos trazem uma noção de estabilidade e de consistência naquela que é a política de execução orçamental. E, portanto, quer dizer, estamos a sublinhar Mas estamos aqui a antecipar qualquer coisa que ainda nem conhecemos as medidas, por um lado, e por outro, não conhecemos a execução orçamental do primeiro trimestre. Não estamos a discutir as medidas, estamos apenas a discutir um ponto que é central, que é esta... É porque o país está mal? Tomás, com certeza que está, mas o país não suporta que um governo esteja permanentemente a pedir sacrifícios sem uma noção de estabilidade, previsibilidade e alguma confiança, porque isto também traz desconfiança. Eu resisto isso para, no futuro, provavelmente nos encontraremos aqui com outro governo a dizer a mesma coisa. Tomás Vaz, registro que já está há a indicação de que o governo tenderá a levar o PEC à votação no Parlamento. Acha que é uma jogada arriscada? Neste momento não há, os riscos são poucos. Depois do discurso do Presidente da República, depois da situação em que nos encontramos, a situação financeira e da necessidade da consolidação orçamental, aqui já não há riscos. O Governo propõe-se, e o Primeiro-Ministro enfrenta esta situação com bastante coragem, propõe-se ter uma estratégia para resolver estes problemas. Consolidar, diminuir o déficit para os valores que se propôs até 2013. E está a fazê-lo com todo o empenho. Se ele deve submeter ao Parlamento o que tiver necessidade de submeter, de modo que para haver uma clarificação. Mas e o PSD embarcará? Está tudo muito, e agora podemos relacionar com os outros, está tudo muito embrulhado, é tudo muito estranho. O Presidente da República faz um discurso contundente, que só devia ter tirado uma consequência. Era dissolver a Assembleia da República, perante aquele discurso. Não o fez. O Bloco de Esquerda apresenta uma moção de censura. O PSD e o CDS, que dizem que este governo nos leva à desgraça, só tinham uma postura a tomar. Votar favoravelmente. O que está a dizer é que o Governo, apesar de tantas críticas, continua de pé, está reforçado todos os atores políticos estão a sustentar o Governo. O Presidente da República, o PSD, o CDS e o próprio Bloco de Esquerda. Portanto, o Primeiro-Ministro e o Governo devem submeter à Assembleia da República todos os aspectos necessários para levar a bom termo Pedro Rodrigues, o PSD está a ter uma posição demasiado calculista, como muitos o acusam, relativamente às moções de censura e, enfim, ao avançar. De todo, repara, o que se passou, e vamos distinguir os planos, no que diz respeito, são planos totalmente diferentes. Ainda antes de irmos à moção de censura, vamos à questão do anunciado, PEC, que ainda não conhecemos. Mas a verdade é esta. O Governo não tem maioria na Assembleia da República. Se efetivamente o Governo quer impor um plano de resolução da situação de crise em que estamos mergulhados, precisa necessariamente de um consenso generalizado na opinião pública portuguesa e no Parlamento português com os principais partidos políticos portugueses. Foi assim o ano passado. E em todas as circunstâncias que foi pedido ao PSD para assumir também responsabilidades, o PSD assumiu-as de forma patriótica e responsável. A verdade é que aquilo que se está a verificar é que, subitamente,
de surpresa, o Governo vai apresentar medidas hoje de manhã, sem ter, ao que se sabe, ou pelo menos ou publicamente que seja conhecido, conversado com o PSD sobre a matéria. E, portanto, aquilo que o PS está a preparar para fazer, o que está a ensaiar hoje, é já a apresentação de um conjunto de medidas para exigir depois ao maior partido da oposição que as aprove, sem as ter conhecido antes e sem terem sido discutidas. E esta, repare, é a inauguração de um novo estilo do Governo e do Partido Socialista. Porque até agora aquilo que nós tínhamos sentido foi assim com os PECs, foi assim com o Orçamento de Estado, foi uma predisposição para conversar com o PSD antes do anúncio das medidas em definitivo. Conversar, negociar, chegar a uma plataforma de entendimento. Hoje, pelos vistos, estamos a inaugurar um novo estilo. É a apresentação de medidas, sem que saiba, pelo menos publicamente, que tenham sido discutidas com o PSD. Aliás, repare que até surpresa foi o facto de ter sido anunciado subitamente a apresentação do PEC. Ninguém estava à espera, pelo menos publicamente não tinha sido anunciado. E isto é a inauguração do novo estilo que pode, de alguma forma, iniciar... E a apresentação destas medidas dessa forma, sendo por parte de um governo minoritário, chegarem a Bruxelas desta forma, também, no fundo, condiciona ou aumenta a descrença perante Portugal, uma vez que é um governo minoritário, uma vez que não tem acordo? Com certeza que sim. Isto, de resto, encerra, do meu ponto de vista, numa enorme irresponsabilidade. Porque aquilo que o Governo está a fazer com a apresentação destas medidas, sem ter conversado previamente com o maior partido da oposição, pelo menos, e volto a sublinhar, sem que publicamente isso tivesse sido conhecido, o que se está a fazer é jogar política interna num panorama internacional, e isso é gravíssimo e é de uma enorme irresponsabilidade. Pedro Sá deixa para o PSD avançar. Eu acho que o PS está a começar a construir um cenário de vitimização, onde, aliás, de resto, o engenheiro Sócrates é perito, para colocar o PSD numa situação, complexa, do ponto de vista de ser confrontado com políticas de facto consumado. E há uma coisa que me parece óbvia, e o PSD tem sempre dito que está disponível para conversar, para negociar e para chegar a plataformas de entendimento com o Governo que ajudem a resolver o problema da crise, mas não parece que o PSD possa pactuar com políticas de facto consumado. E, portanto, veremos o que é que o Ministro dirá e veremos qual é a predisposição do Governo para dialogar com o PSD, embora não me pareça que haja muita predisposição quando de manhã são apresentadas... E o PSD continua com essa predisposição? Bem, isso terá de perguntar à Direção Nacional do PSD, mas aquilo que tem sido dito reiteradamente pelo Presidente do PSD é uma disponibilidade para conversar, desde que o PS também dê condições para isso, o que não parece ser o caso. Tomás Vasques, independentemente das medidas apresentadas, das medidas que sejam apresentadas em Bruxelas, tendo em conta o histórico de cumprimento do país, novas medidas estruturais será o suficiente para afastar Portugal de um cenário de resgate? Depende das medidas apresentadas. São apresentadas, agora, mas e depois a sua implementação? No essencial, o Orçamento de Estado parece. Temos só 2 meses de execução, 2 meses e pouco. Temos que testar se está a ser executado ou não. As novas medidas, depois, só quando elas estiverem em vigor, se poderá testar se serão executadas ou não. Mas o país precisa, Portugal, no estado em que se encontra, precisa de medidas e de reformas estruturais, sobretudo sobre o setor, sobre o Estado. Aqui nós gastamos demasiado em relação ao que recebemos de impostos e de modo, o Estado, e de modo que não podemos manter estes níveis de gastos. Isto tem que se cortar em qualquer lado. Porque senão estão sempre a pedir sacrifícios em demasia, quer às empresas, quer às famílias que não suportam o crescimento, que impedem um crescimento da economia. E o conjunto de medidas a apresentar para o Ministro das Finanças espero que sejam todas no sentido de reformas estruturais no Estado e muitas outras na facilidade e na mobilidade, na leis do trabalho e em relação à facilidade para empresas, pequenas e médias empresas e as empresas, o tecido empresarial em geral, de modo a lhe permitir que tenha competitividade neste mercado global que isto agora não estamos aqui a exportar, estamos a exportar e a competir com todos os países do mundo. De modo que o país está mal e são necessárias medidas muito profundas ainda até na próxima década. Não são nos próximos 2 anos, é na próxima década. E isto é um problema nacional, não é um problema do PS, é um problema do PSD. É um problema já antigo. É um problema antigo, é um problema que vem
sobretudo desde 85, foi um rumo que tomámos para o país, foi o atual Presidente da República que deu esse rumo ao país, de apostar nas autoestradas, nas rotundas, no endividamento do Estado, na engorda do Estado, nos funcionários públicos cada vez mais e com promoções automáticas. A estratégia de desenvolvimento do país parte de 85, que é um momento crucial, depois do 25 de abril de 74 e do 25 de novembro de 75, a integração na Europa é um momento crucial de desenvolvimento do país, das linhas de rumo, que é a integração europeia e os fundos. E foi o atual Presidente da República que deu, durante uma década, enquanto Primeiro-Ministro, esse rumo ao país.